E aí galera, beleza? Está começando mais um episódio do Unique 10. E hoje vamos começar direto com o nosso game, com desafios novos e convidados novos. Na noite de hoje, representando o time dos casados, com vocês, Aline e Leandro! Eles são um casal empreendedor, têm 2 filhos, primeiros de uma multidão que vem por aí, pelo que eles me falaram, são gente boa pra caramba. E representando o time dos solteiros, na noite de hoje nós temos Zé Luiz e Jéssica! Esse time tá que tá, ela que abala! Ela é estudante de Direito, ela é super pré-fretex e é motoqueira. Se você tá precisando de uma carona pra vir pra igreja, é hora de fazer um contatinho. E o Zé, companheiro dela nessa noite, é empresário, tem essa cara de mais maduro, mas é jovem pra caramba, divertidíssimo, pagodeiro, cantor e solteiro novamente, queridos. Então é isso aí, vamos pro nosso primeiro desafio da noite. O primeiro game da noite é o desafio da maçã. Um integrante de cada equipe vai ter que tirar a maçã da bacia sem usar as mãos. Vamos ver quem se dá melhor nessa. Então vamos lá, são 60 segundos e a partir do momento que a gente falar vai, vamos ver quem tira uma ou quem tira mais de uma pra ver quem ganha. Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Foi mais rápido, não foi? Mas ele tirou as duas, ele tirou mais. Você até mordeu a maçã. Eu quero com um pedaço da Como é que você tirou? Estratégia, já pensei na estratégia antes. Eu falei, eu não vou conseguir morder, o que eu vou fazer? Agora sim vou cravar o dente. Eu nem mordi, só cravei o dente. E o Zé falou, minha boca é pequena, não vou conseguir. Vai. Meu Deus do céu, é foguei, cara. Primeiro game da noite foi um sucesso. O time dos solteiros levou a melhor. Zé Luiz praticamente mergulhou na bacia de água, deu todo o seu sangue. Leandro também foi muito bem, mas não foi dessa vez. Mas não ganhou. Vai levar um triguinho na cara. Até arrancou um pedaço da maçã, mas não foi suficiente. Vem aqui, Leandro. Você, como perdeu, você mesmo segura a bexiga bem na frente da sua testa. E vai, Zé. Pode virar pro Zé, tá? Ela também não. Gostei dessa parada, mano. E agora vamos fazer uma pausa rapidinha para ir para o nosso Papo 10. E logo em seguida estamos de volta com o nosso game. Fica aí. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um Papo 10. Eu sou o Thiago Ferreira e estou aqui com 2 amigos muito especiais. O primeiro é o Mike. Tudo bem, Mike? Boa noite, seja bem-vindo. Se apresente aí para o pessoal. Então, eu sou o Michael, mais conhecido como Mike. Trabalho aqui na igreja na administração faz 7 anos. Sou formado em administração também na ESIC. E tenho uma empresa e presto consultoria financeira para pessoas e pequenas empresas. Ótimo, também estamos aqui com um amigo do coração, o Diego. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Thiago. Presente pra galera. Sou o Diego, para quem não me conhece, eu faço parte já dessa casa há 2 anos e meio. Sou formado em administração e desde basicamente os 13 anos de idade eu trabalho com os meus pais na empresa da família. Nós temos empresas, lojas de roupas e de calçados aqui em Curitiba e região metropolitana. Isso aí, seja bem-vindo. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que está movimentando toda a galera, que é empreendedorismo nesse tempo de crise. Então nós trouxe esses 2 convidados para nós falarmos sobre esse assunto muito interessante. Vamos para a primeira pergunta. Eu queria perguntar para o Mike. Mike, na tua opinião, assim, quais são as primeiras medidas para esse tempo de crise, para se enfrentar esse tempo difícil de crise hoje? Então, Ti, eu acho que como primeira medida e como cristãos, eu acho que é a gente depender de Deus e ter uma base espiritual sólida para enfrentar isso.
Eu acho que às vezes a gente tem muito em mente que Deus não entende de finanças, investimento, taxa Selic. E Deus entende de tudo isso. Ele pode nos ajudar, Ele vai nos ajudar. Então acho que a primeira medida é buscar Ele, ter confiança que Ele sabe das coisas e a gente está muito alinhado com a vontade dEle. Seria uma medida mais espiritual. E como a segunda medida mais física, mais realmente técnica, é você sentar e identificar em que momento que você está na crise. Você sentar e entender os seus números, saber o que você pode ou não pode fazer um planejamento como primeiras medidas. Interessante, muito bom isso, Mike, tua palavra de uma dependência total de Deus nesse momento de dificuldades, né? Hoje a gente passa por um momento de crise financeira, mas acho que na sua vida você já deve ter passado por várias crises e você teve que aprender a lidar nesse tempo. E na tua opinião, Diegão, o que você entende que seja uma medida que precisa ser feita hoje para enfrentar esse momento de crise? Eu acredito também que a primeira medida que a gente precisa tomar é a questão da dependência de Deus. Não é a primeira crise que nós estamos passando, com certeza não será a última. Sim, teremos outras crises, né? Eu recordo um momento bem difícil e complexo que a gente viveu como empresa, né? E eu sou daquele tipo assim que eu fico preocupado. O empresário ele não consegue dormir de noite, enfim, né? E um momento bem complicado que a gente teve na empresa, eu cheguei de manhã, estava acessando os relatórios financeiros, meu pai chegou e falou assim: cara, foi Deus que deu tudo que a gente tem, fique tranquilo, né? Descansa, Ele vai tirar a gente dessa. Pouco tempo depois, as coisas tinham se resolvido e tudo tinha voltado ao normal. Então acho que o primeiro passo é realmente isso que o Mike falou, seguido, lógico, do entendimento financeiro, né, da situação a qual a gente encontra, o tamanho do problema que a gente tem na mão. Né? A gente precisa saber, o brasileiro ele tende a ser desorganizado financeiramente, né? A gente não tem essa cultura de planejamento financeiro. Então isso se aplica, lógico, às finanças pessoais e isso se aplica também nas empresas. Então o primeiro passo é você sentar e para isso vai existir inúmeros tipos de tecnologias para você usar. Mas eu acredito que o primeiro passo é você saber o tamanho do problema que você tem na mão. Porque a partir daí que você vai tomar as suas decisões, né? E você precisa saber as decisões que você está tomando. Em cima disso, Diego, que você está falando de um planejamento financeiro das empresas, aproveitar e perguntar para o Mike, uma dica para o nosso planejamento pessoal. O que nós podemos fazer nesse tempo de dificuldades? O que você dá de dica para a galera que está assistindo hoje? Então, as finanças pessoais, assim como das empresas, elas não mudam muito. Então, a primeira coisa, como também o Diego falou, é você sentar, identificar o seu problema, ver quais são as suas opções. Nesse tempo, o governo tem disponibilizado algumas linhas, alguns programas, ir atrás disso, ver se você tem direito a alguma coisa nesse sentido, porque isso não vem automático, né? Então, você que vai ter que fazer esse tipo de busca. Também nesse tempo eu acho que é bem interessante, uma coisa que tem acontecido é que as pessoas estão em casa e você tem mais tempo disponível. Com mais tempo disponível você consegue crescer nesse momento. O tempo é uma coisa que tem um valor muito subjetivo e hoje em dia as pessoas dão pouco valor, mas quanto mais tempo você tem, mais você consegue crescer. Você investe estudando, você investe analisando suas finanças, que nem o Diego falou, o brasileiro não tem costume de fazer isso. Então agora a pessoa tem tempo para poder analisar de uma forma fria, montar um orçamento, montar estratégias, né? E investir tempo nisso. Eu acho que se a pessoa conseguir fazer isso, ela vai conseguir enxergar as opções que ela tem, tanto no governo, às vezes vender algum outro tipo de produto. Tem muita gente fazendo máscaras, né? Pessoas que nunca trabalharam com isso, então viram uma ideia, uma possibilidade de fazer um dinheiro com isso para se manter nesse tempo. Isso não vai durar para sempre. Então tenha tempo, invista tempo nisso, tenha atitudes e monte uma estratégia. Pensando nisso que o Mike falou, queria já aproveitar e perguntar para o Diego se existe algum caminho que o empresário pode seguir para passar nesse momento de dificuldade. Fora o que você já falou, alguma coisa, uma dica prática para que os empresários possam seguir agora nesse momento. Realmente é um momento muito difícil, né? Eu sou relativamente novo, pensei que eu nunca passaria por um momento assim tão complicado, um momento realmente sem precedentes na história, né? E eu acredito que assim, uma das principais atitudes que o empresário precisa tomar, né, é a decisão de não parar. E quando eu falo não parar, né, não é você ir contra a lei, contra a recomendação de todos e não parar, mas a sua empresa precisa faturar.
trabalha num setor onde ele está sendo bastante afetado, né? Hoje já estão sendo tomadas medidas de flexibilização, mas a gente precisa entender que a gente não precisa parar de tentar buscar uma solução para o nosso problema, né? Então, eu imagino assim, eu estou num carro, que é a minha empresa, estou guiando, e o combustível acabou, né? Realmente, o combustível de muitas empresas acabaram, né? Eu tenho duas alternativas: ou eu sento no capô do meu carro e eu fico esperando alguém me ajudar, o governo, um amigo, alguém que passa na rua, para tentar solucionar o meu problema. Isso não vai acontecer, não adianta não vai acontecer, né? Ou eu desço do carro e empurro meu carro, tá? Eu não sei aonde está o problema, ou seja, eu não sei aonde está o posto. Pode ser que logo depois da curva eu já encontro um posto, né? A 1 km, 2 km, 3 km. Mas mesmo que lento, devagar, empurrando o meu carro, né, eu estou mais próximo da resolução do problema, eu estou mais próximo do meu objetivo, porque a gente, como empresário, a gente tem um objetivo, né? Então a gente não pode parar e tem que buscar meios para faturar, lógico, sempre respeitando todas as recomendações que a gente tem. Essa questão de saúde, eu acho que assim, é muito complicado, muito difícil. A gente precisa ter essa responsabilidade. Sim, com certeza. Muito interessante o que o Diego falou, essas dicas para os empresários. E em cima disso, já queria aproveitar e perguntar para o Mike. É uma oportunidade, é um momento que todo mundo está falando de se reinventar. Como que você acha que a pessoa que tem o seu planejamento financeiro pessoal pode se reinventar nesses dias? Eu acho que todo problema, ele, se for encarado da forma correta, ele vai trazer crescimento. Então, se você estudar o seu problema, por exemplo, a gente falou que o brasileiro não tem esse costume de fazer orçamento, de lidar com as finanças. Se esse problema trazer a pessoa para entender as finanças dela, já é um crescimento, já vai sair melhor da crise. Mas a gente pode ir um pouquinho mais, né? Como eu estava falando, as pessoas estão tendo muito tempo e com isso empresas disponibilizaram cursos online para as mais diversas áreas. Você pode ler livros, você pode fazer contatos, coisa que às vezes a gente não tinha tempo por causa da correria do dia a dia. Então eu acho que assim, mais do que nunca a gente pode encarar esse problema, já que ele já está aqui, de qualquer forma a gente vai ter que enfrentar ele, mas a gente pode enfrentar ele com a ideia de sair melhor, e a gente pode sair melhor. Isso as pessoas, pega o seu dia a dia, no que você trabalha, e pesquisa na internet como melhorar o seu trabalho, como melhorar o seu serviço. Você é um mecânico, por exemplo, e a mecânica fechou. Busca no YouTube, eu já vi vídeos de mecânicos dando dicas para mecânicos. Então, tem material hoje, tem acesso, e eu acho que é o melhor momento para se fazer isso. Sim, e muito interessante o que você falou, Mike, que se isso tivesse acontecido há muito tempo atrás, a gente não teria a maioria dessas ferramentas que a gente tem hoje através da internet, né? Inclusive os empresários, né, que tiveram que se reinventar nesse momento. Então, a dica que você dá, assim, Diego, para quem é um empreendedor, tem uma empresa e precisa se reinventar nesse momento. É difícil, a gente precisa olhar com um olhar diferente, né? A gente já está cansado de ouvir que crise é momentos de oportunidade. Todo mundo já ouviu essa frase. E a gente está vivendo uma crise e as oportunidades, elas estão aí, né? Então estão na nossa frente, elas estão batendo palma na nossa frente, e assim a gente tem que olhar com um olhar diferenciado realmente para conseguir identificar essas oportunidades, né? E elas estão aí, com certeza. Existem empreendedores que estão nascendo agora no meio dessas adversidades. Daqui a alguns anos a gente vai ver empresas que cresceram, nasceram e cresceram na crise, né, do coronavírus. A gente vai contar para os nossos netos, né, isso que a gente viveu, né, em relação ao coronavírus, e vai poder citar exemplos de empresas nacionais, multinacionais que nasceram desse momento de oportunidades. Então a gente precisa entender realmente que momentos de crise são momentos onde a gente tem oportunidade. Eu gosto muito de um conceito, muito mesmo, que eu aprendi no final do ano passado, né, que é o conceito de antifragilidade. A gente tem aquela ideia de que frágil é algo que, quando submetido a determinada situação, ele quebra. E o antifrágil é o que não quebra, mas na verdade o antifrágil é o que se beneficia, né, ou se fortalece diante daquela mesma situação, né? E a gente está vivendo nesse momento empresas que estão se fortalecendo, estão crescendo diante da crise, né? Então, eu estava conversando com o Mike agora há pouco, né? Empresas do meu próprio setor eu consigo olhar e observar muito claro. Eu sou bem desse de ficar observando empresas, né? E eu vejo empresas que não estão faturando, mas a postura, as atitudes, as ações sendo tomadas são ações que estão fazendo a marca crescer, e quando tudo voltar ao normal, essas empresas com certeza serão lembradas e vão crescer, né? Então, assim,
crises é momentos de oportunidades. Beleza, a gente já sabe isso é teoria. Agora eu quero ver a prática, né? E é muito difícil, mas a gente vai conseguir. Exatamente. E pegando o gancho aqui, Ti, é bem interessante que muitos conceitos de empreendedorismo, de empreender, é resolver um problema. Então, tipo, temos um enorme problema aí para ser resolvido. Em vários problemas, Sim. vários pequenos problemas dentro de uma crise gigante. Então, se temos um problema e empreender é resolver problema, então tem uma situação onde uma oportunidade enorme para que pessoas resolvam problemas e se fortaleçam, cresçam e façam coisas maravilhosas nesse tempo. A gente está aqui com 2 empreendedores, 2 pessoas que fazem parte desse ramo, mas a mensagem que fica para todos nós é: reinvente-se nesse momento de crise, né? Mude a sua forma de pensar, sua forma de agir, se for pessoal ou se for um empresário, seja como for. É o momento de você sair diferente desse momento que nós estamos vivendo de crise. Então é o momento de nós nos reinventarmos, de nós olharmos de outra perspectiva e daqui a pouco nós seremos melhores, sairemos desse momento difícil com uma mentalidade diferente. Então fica essa mensagem para você. Deus te abençoe e até o próximo sábado no nosso Papo 10. Segundo desafio da noite, desafio das bexigas. As 2 competidoras precisam estourar o máximo de bexigas que elas puderem. Elas estão com os olhos vendados e a única orientação que elas vão ter são as orientações que o parceiro de cada uma vai estar dando para elas. Quem estourar o maior número de bexigas ganha o maior número de pontos e se livra de tomar uma bexigada com trigo na cara. As bexigas rosas são dos casais e as bexigas pretas são dos solteiros. Até agora os solteiros estão dando uma lavada. Não sei o que está acontecendo. Casados ainda dá tempo. Vamos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Vocês têm 2 minutos. Foi! A história aí! Vai pra frente, a história do... Vai aqui, vai lá na frente, pra frente! Estoura! Vai pra frente! Foi. Estoura! Pra frente. Volta tudo! De direita! Vem pra cá, amor! Aqui, ó, direita! Frente. Esquerda! Aí! Parou. Vem! Não pisa! Direita. Aqui Aí, perto! ó. Aqui! Frente! Aí, estoura aí! Aqui! Esquerda. Corre! Aqui, ó! Aqui, rápido! Estoura aqui, ó! Aqui! Pra frente agora, pra frente! Estoura! Vai tirar a venda! Os casados arrasaram. Eu vou falar a verdade. Casados estouraram Eles têm 8 bexigas. A Aline tava E solteiros marchando. estouraram 5 bexigas apenas. Casados levando vantagem. Sobraram 2 bexigas para o time dos solteiros. Sobraram 3, que uma ela chutou lá pra É fora. verdade. Então vamos lá. Quem perde ganha o quê? Gente de Deus, tinha esquecido desse detalhe. Aqui, vai Aline. Hoje é Solteiros fizeram 2 maçãs e 5 bexigas, somando 7 pontos. Casados fizeram 1 maçã e 8 bexigas, somando 9 pontos. Sendo assim, casados campeões da noite. porque o Zé não sabe direito esquerdo. O placar de hoje foi 7 para os solteiros e 9 para os casados que levaram a melhor. Sendo assim, Leandro e Aline passam para a próxima fase. E Zé e Gé, infelizmente, ficam por aqui e ficam solteiros. Bom, mas antes de irmos, quem perdeu tem que levar trigo na cara.
nos mande um direct no Instagram do Unique, @UniqueChannelBR. E assim ficamos por aqui. Nos vemos no próximo sábado às 10 com mais um Unique Play!